Só esperar as meninas voltarem para me explicar uma vez só. Porque como é importante, aí espera todo mundo entrar para me explicar. Tá faltando a Larissa, a Rafa. Tá faltando as duas Larissa, a Rafa. O que mais? E tem alguém que eu esqueci. Aí, que falei da Rafa, ela me mandando mensagem aqui, deixa eu só olhar. Elas estão com dificuldade de entrar, mas já estão entrando, meninas. Só um minutinho. E agora está faltando as Larissa. Qualquer coisa, na hora que elas entrarem, eu falo de novo. Então, vamos lá. Como que acontece um infarto agudo do miocárdio? O primeiro ponto que acontece é a isquemia. O que é a isquemia? É essa área aqui, ó. Estão vendo essa área esbranquiçada no desenho que eu acabei de circular aqui? Isso é uma área de isquemia. O que significa? Que esse local ele não está recebendo nem oxigenação, nem nutrientes adequados
Então, essa área está perdendo o quê? A sua nutrição. Então, ela está começando a entrar num processo de morte celular. Isso é no início. Lembrando que aqui é no início. Então, não tem um tempo determinado, tá, que vai acontecer. A pessoa sentiu a dor é porque esse processo já está se iniciando. Com 20 a 40 minutos, a gente encontra essa área vermelhinha aqui, ó. Eu consegui delinear ela de rosa aqui, para eu conseguir fazer de rosa, perdão, lilás. De 20 a 40 minutos, a gente vai ter 0% de perda. Quer dizer que é uma área de lesão. O tecido está começando a entrar num processo de desuso, está começando a entrar em um processo de morte, porém ainda essa morte não foi concretizada. Esse tecido ainda não se perdeu. Passou-se os 20 minutos a 40 minutos, com 30 minutos, para ser mais exato, começa essa parte aqui, ó. Estão vendo que ela é bem pouquinha, bem discreta, que é onde eu colori de rosa. A gente tem aqui nessa área 10% da morte, tá? Deixa eu botar aqui como 1%. Aqui a gente tem 10% de perda textual. Então, quer dizer que 10% do miocárdio, que é essa área de rosa, já não é viável mais, porque o tempo que ele ficou sem receber oxigenação foi o tempo que gerou a morte desse tecido. Com uma hora de espera, a gente tem 30% da perda, que já corresponde a essa parte aqui, ó. Vocês podem ver que ela começou a aumentar. E também a isquemia está adentrando para dentro da musculatura do miocárdio. Então, a gente pode ver que aqui ainda tinha uma parte sem ser comprometida. Ao decorrer das imagens, essa parte ela vai sumindo. E quando chega em 2 horas, a isquemia ela já é total. Pode perguntar, Angélica. Essa perda, mesmo sendo aqui de 10 e de 1 hora, o que ela pode ocasionar? Essa perda é um infarto. A perda desse tecido é o infarto da área. Essa área bem infartada quer dizer que ela não funciona mais. Quando a gente tem morte tecidual ou morte celular, não tem como reviver essa área mais. Então, com 2 horas, 50% dessa parede do miocárdio, vocês podem ver que esse lado aqui pelo desenho é o lado esquerdo. Lembra que a professora falou no vídeo, né, que eu mostrei para vocês, que o lado esquerdo, porque ele precisa fazer uma contração maior para o sangue sair do nosso ventrículo esquerdo para ir para o nosso corpo, então ele tem a parede mais espessa. Lembra que ela falou isso? Eu sei que ela falou muitas coisas que, para vocês, como agora a Rafa falou, como vocês estão começando agora, talvez nem tudo vocês vão conseguir gravar. Mas ela falou o quê? Que o nosso ventrículo do lado esquerdo, ele bombeia o sangue para sair do nosso corpo. Então, ele precisa ter uma parede mais forte, mais resistente. Por isso, ela é maior, tá? Então, a câmera do lado esquerdo, ela é maior. Então, a gente está vendo que, com 2 horas, tem o quê? 50% da perda. Então, quer dizer que o valor de contratilidade desse ventrículo já se perdeu 50% da sua eficácia. Esse 50% já morreu. Com 4 horas, a gente vai ter 70% da perda desse tecido, que é essa parte aqui, de verdinho, que vai dar 70%. Com 6 horas, a gente vai ter 90% da perda, que está com esse outro verde de um tom mais claro. Vocês podem ver que à medida que eu vou avançando com o contorno do desenho, fica até meio difícil contornar. Por quê? Porque está indo para dentro do ventrículo. Está vindo de dentro para fora. Então, começou na parte interna, né, e está indo para a parte externa.
Então, se tem 24 horas após o infarto notificado, a gente tem uma perda de 100%. Você vê que até o formato desse ventrículo já foi alterado. Então, por que precisa de intervir da forma mais breve e mais eficaz possível? Para evitar que aconteça 100% de perda. Pode acontecer de você encontrar um paciente que já tem uma perda total em alguma parte do miocárdio? Pode. Pode ser que a pessoa teve um pequeno infarto e ela não teve essa noção, não conseguiu perceber, identificar que estava infartando. E quando a gente vai fazer os exames, a gente vê que ele já tem uma área que não é viável mais, que já tem uma área infartada, que ela não funciona. Então, a gente tem que entender o que é o infarto, como que ele acontece e a gravidade que tem para o paciente. Então, vocês concordam comigo que até 1 hora a repercussão ainda, por mais que tenha, é uma repercussão menor? Porque 30%, ele ainda tem 70% de eficiência. Então, a gente consegue ainda fazer com que esse coração bombeie de forma eficaz. Com 4 horas, ele só tem 30% de eficiência. Será que esses 30% de eficiência é o suficiente para nutrir todo o nosso corpo? Não é. Então, esse paciente que tem essa área infartada, e lembrando, gente, que quanto maior a área, maior é o comprometimento no coração. Aqui vocês podem ver que é uma parede do ventrículo esquerdo, que é esse trajeto aqui, ó. Esse trajeto aqui é como se fosse metade do ventrículo. Então, como que o sangue que chega aqui, rico em O2 e nutrientes para passar para o nosso corpo, vai chegar no nosso corpo, se não vai ter contração para mandar esse sangue? Então, quando é assim, a gente tem que correr com o paciente para o centro de hemodinâmica, como eu estava falando com vocês, para quê? Para a gente conseguir cuidar dele da melhor forma possível, de forma mais rápida. A gente tem que tentar sanar esse problema. Então, por isso que é importante vocês entenderem como que cada um acontece e o que a gente, quanto profissional, pode fazer para melhorar. Esse desenho tem até na apostila de vocês, tá? Se vocês quiserem fazer alguma anotação ou algum tipo de desenho, fiquem à vontade. Professor, e como é que reverte isso aí? Como é que é? Como é que faz uma reversão desse quadro? Tem como? É no centro de hemodinâmica, né? Como eu disse para vocês. Eu não sei se alguém tem intenção de trabalhar com hemodinâmica, que é cardiologia. Aí, quando se tem esse quadro de infarto, faz o cateterismo. O que é o cateterismo? É colocação do stent. O que é o stent? Para retirar a placa de aterosclerose que está fazendo obstrução nesse local. Ou, se não, faz uma punção direta no coração para aumentar a circulação daquela área. Por isso que eu falei que tem o tempo porta-agulha e porta-balão. Porque vai entender qual que é o melhor procedimento que vai ser feito para ele. Então, assim, a partir do momento que ele chegou no serviço de especialidade, que é o centro de hemodinâmica, ele tem de 30 a 1 hora para ser feito o procedimento dele. Se passou de 30 minutos, o porta-agulha já não serve para ele mais, tem que ser o cateterismo. E, infelizmente, ele já perdeu 30% do coração dele. Então, durante o procedimento, que demora em volta de 3, 4 horas, tem que tentar revascularizar ele de forma mais rápida possível. Tá? E isso é uma coisa, quando acontece esses tipos de questões, a equipe é extremamente treinada e capacitada para tentar fazer no menor tempo possível. Como eu falei com vocês, eu tenho um vídeo de uma colocação de um stent, se vocês quiserem, eu vou passar para vocês verem. Então, assim, essa colocação de stent, ela é demorada. Porque coloca, tira, coloca de novo, tira, aí mexe com o fio guia, vê se está no lugar certo, se não está. E o que eu tenho é de um possível aneurisma, que a mulher foi diagnosticada, ela tem 48 anos, e ela foi diagnosticada com
placa de ateroma, né, uma obstrução na carótida direita. Então, mostra até a vascularização cerebral, é bem interessante. Deixa eu só ver aqui. Aqui a gente já... Vamos terminar a angina, que eu acho que dá para passar para vocês o vídeo ainda hoje. Aí vocês vão entender o que eu estou falando. Deixa eu só falar do quadro clínico aqui. Então, como que é o quadro clínico? O que, que a gente vai achar nesse paciente que tem um possível infarto ou uma angina estável? Então, ele vai apresentar dor retroesternal constritiva, onde o paciente refere uma dor que é na alma, com a duração superior a 30 minutos, e essa dor pode irradiar para a mandíbula, costas, região do epigastro e ombros, principalmente para o ombro esquerdo, apresentando náusea, que é a vontade de vomitar, vômito, é quando ele vomita, sudorese, que é aumento da transpiração, agitação e ansiedade, além de pele fria e úmida. Ele também vai ter taquicardia, hipotensão, que é redução da pressão arterial, dispneia, que vai ser caracterizado como a falta ou dificuldade de respirar, fraqueza muscular generalizada. Então, o coração dele não vai estar mandando os nutrientes necessários para ele funcionar de forma adequada, no caso, a musculatura. Então, no caso desse paciente, a gente associa que é uma disfunção de ventrículo esquerdo que está causando a hipotensão, a taquicardia, a crepitação pulmonar, que é significado de acúmulo de líquido no paciente. Então, a disfunção do ventrículo direito está gerando também uma estase venosa jugular, além de uma hepatomegalia e uma insuficiência mitral. Quer dizer que a válvula mitral ela não está fechando de forma adequada. Ela não está fazendo o seu papel. Então, outras complicações que vão poder aparecer no paciente infartado são as arritmias, que a gente tem a sistolia, atividade elétrica sem pulso, fibrilação ventricular sem pulso e taquicardia ventricular. Anotem para mim esses ritmos, eu vou repetir de novo. Assistolia, atividade elétrica sem pulso, fibrilação atrial sem pulso, taquicardia ventricular. Perdão, é fibrilação ventricular, tá, gente? Fibrilação ventricular sem pulso e taquicardia ventricular. O que eu pedi para vocês anotarem? Essas são as arritmias que a gente vai encontrar no paciente. A taquicardia ventricular quer dizer que o ventrículo está trabalhando mais que o necessário. A fibrilação ventricular sem pulso quer dizer que o coração está recebendo impulsos elétricos de forma desordenada, então o ventrículo ele nem contrai, nem relaxa, ele simplesmente só treme, tá? Então por isso que a fibrilação ele só está tremendo e o paciente não vai ter pulso. Você vai checar o pulso dele, você não vai achar. Atividade elétrica sem pulso é a mesma coisa, vai aparecer uma curva elétrica, né, uma linha de amplitude, na hora que você for olhar no monitor, porém você não vai achar pulso nesse paciente. Então, alguma coisa de errado tem. E a sistolia é quando a linha não tem curva. É uma linha isoelétrica sem curva, não tem batimento cardíaco. Então, a taquicardia ventricular e a fibrilação ventricular sem pulso são ritmos chocáveis. Se o paciente apresenta esses ritmos no monitor, a gente consegue fazer a cardioversão, que é através da reanimação com o desfibrilador, e reorganizar esse impulso elétrico. Então, o paciente volta até o batimento cardíaco adequado. Agora, atividade elétrica sem pulso
e a sistolia são ritmos não chocáveis. O paciente morreu. Não adianta dar choque que não vai voltar. Então, a gente dá o ritmo de choque, é fibrilação ventricular sem pulso e taquicardia ventricular. Esses dois a gente consegue fazer a cardioversão. A sistolia e a atividade elétrica sem pulso não tem como reanimar. A gente tem que fazer o quê? Massagem cardíaca. Se você der um choque, não tem impulso elétrico. Você vai dar o choque, não vai resolver nada. Então, você primeiro tem que fazer a manobra, a reanimação desse paciente, para ele estar ou em taquicardia ou em fibrilação, porque aí você consegue dar o choque e ele retornar. Agora, se ele está em atividade elétrica sem pulsos, que quer dizer que ele não tem linha isoelétrica, não tem impulso elétrico. Você tentou reanimar ele através da cardioversão, não vai ter como. Conseguiram anotar aí? Professora, eu consegui anotar. Só que entender esse monitor é complicado demais. É complicado. Por isso que eu estou falando para vocês entenderem que na hora que eu for dar aula de reanimação, eu vou explicar um por um. Por isso que eu pedi para vocês anotarem, para vocês entenderem, porque vocês vão ter que saber identificar no monitor. Vocês vão ter que conhecer para quando o paciente apresentar esse tipo de linha elétrica, você saber o que é cada um. Eu vou explicar para vocês um por Mas aí, um. aí vai mostrar para a gente também o monitor, porque Vou mostrar no monitor. Vou. Ah. Por isso que eu pedi para vocês anotarem, que vai ser na aula de reanimação que eu vou colocar para vocês. Beleza. Tem o choque cardiogênico e a parada cardiorrespiratória. Todos esses três podem levar o paciente a óbito. São complicações que vêm em decorrente do infarto. Então, o paciente é susceptível a acontecer com ele. Ele está sujeito que isso aconteça. Então, como que a gente faz o tratamento? Ele consiste em preservar a função miocárdica, gerando o mínimo de esforço por parte do paciente. Sendo assim, ele vai consumir menos oxigênio e o músculo cardíaco irá se esforçar pouco, prevenindo as complicações citadas acima e uma nova reincidência do infarto. Então, essas metas de minimização do uso de oxigênio suplementar através de catéter nasal e repouso absoluto no leito, além de dieta zero. Por que faz isso com o paciente? Primeiro, se ele alimentar, o coração vai ter que bombear mais sangue para onde? Para a região estomacal, para fazer a digestão do alimento que ele comeu. Você dá o catéter nasal, né? Você oferta o catéter nasal para esse paciente, para aumentar a oferta de oxigênio, para ele não precisar de fazer muito esforço e para ajudar ele a revitalizar o tecido, então é para nutrir o coração. Às vezes ele não vai precisar do O2, mas tem que ofertar para ter uma recomposição rápida, para ele voltar ao estado normal mais rápido. E a gente pede repouso absoluto para evitar que ele faça movimentação de descer do leito para ir no banheiro, retornar para a cama. Isso é esforço para um paciente que acabou de ter uma lesão e ainda não foi diagnosticado qual que é o tamanho dessa lesão. Tá? Então, vai ter também o uso de medicamento, que vai ser os antiagregantes proprietários. Além de morfina, para uso de alívio da dor, a gente tem o uso do antiagregante plaquetário, que é o AS. Alguém sabe me falar por quê, ou tenta desconfiar por que o AS vai ser importante nesse tratamento do paciente que quase teve um infarto? Porque ele vai diminuir, vai aumentar a viscosidade do sangue? Não. Ele vai deixar o sangue mais... Vai ajudar na circulação? Vai deixar o sangue mais, vamos dizer assim, mais ralo, se tiver grosso, alguma coisa assim? Isso, ele vai ajudar na fluidez do sangue, mas não é só isso também não, e tem mais outro papel aí.
Um dos papéis do AS, vocês já descobriram, que é ajudar na fluidez sanguínea. Ele vai deixar o sangue mais fluido. E qual que é o outro papel que ele vai estar exercendo? O que o AS faz? Além de ajudar na fluidez sanguínea. Ele não deixa coagular. Isso. E a coagulação é o quê? O que faz a coagulação? Vocês estão chegando. Estão chegando. Vamos lá, vamos pensar só um pouquinho. Alguém? Gente, o AS, ele não é um antiagregante plaquetário. Se ele é um antiagregante plaquetário, ele não vai deixar ter agregação de plaqueta. A plaqueta agrega para quê? Para estancar o sangue, certo? Quando a gente machuca, tem agregação de plaqueta para evitar que a gente fique perdendo sangue. Vocês concordam comigo que o infarto é uma lesão cardíaca? Então, o que esse AS vai estar fazendo? Evitando que as plaquetas façam adesão, as cascas se aderem no local onde está lesionado. Porque se elas começarem a formar cascata de coagulação, tentar se aderir naquele local, ela vai estar gerando um novo trombo. E com a batida do sangue, que é o fluxo sanguíneo, vai deslocar e vai virar o túmulo. E vai fazer o quê? Obstrução novamente. Então, o paciente vai infartar de novo. Então, vamos lá. Anotem aí para vocês não esquecerem. A morfina, a gente vai dar para o paciente para aliviar a dor e a ansiedade com relação ao que ele passou. Então, a morfina, ela vai ser para aliviar a dor e diminuir a ansiedade. Os nitratos, que são medicamentos à base de nitrato, vão fazer a vasodilatação coronariana ou vascular. E os antiagregantes plaquetários vão estar evitando a formação de novos trombos, evitando o quê? A agregação plaquetária. A resposta do AS estava no próprio nome dele. Olha para vocês verem como é que as coisas é questão de pegadinha. Muita gente acertou, não falei para vocês que estava errado, não. Ele vai realmente ajudar na viscosidade sanguínea. Porém, que além dele ajudar na viscosidade sanguínea, ele vai evitar a agregação de plaqueta. Como? Não deixando elas aderirem naquela lesão miocárdica. Aí, na onde tem aquela lesão do miocárdio, se aderir à plaqueta, vai gerar um novo trombo. Se gerar um novo trombo, possivelmente vai ter uma nova obstrução. Tendo uma nova obstrução, o sangue não vai circular de forma adequada. Então, o paciente vai ter um possível infarto. Tá? Então, é essa linha de raciocínio com relação aos remédios. Todo mundo conseguiu anotar? Conseguiram anotar, meninas? Eu não consegui o último que você falou. Tá, vou repetir de novo. Então, vou começar do início. A morfina vai ser utilizada para diminuir a dor e a ansiedade do paciente. Os medicamentos à base de nitrato, eles vão fazer vasodilatação coronariana e vascular. Ele vai aumentar o calibre de todos os vasos sanguíneos. E o antiagregante plaquetário vai evitar a agregação de plaqueta. Os antiagregantes plaquetários são os AS. Vai evitar que tenha agregação de plaqueta. Só isso. Deu para anotar, Raíssa? Deu sim, obrigada.
De nada. Por que vocês precisam entender isso? Porque cada medicação vai ter o seu papel. E elas são imprescindíveis, elas não podem deixar de ser administradas. Tá? Agora, continuando na questão do diagnóstico. Então, vai ser estabelecida através de uma análise da sintomatologia clínica desse paciente, juntamente com o resultado dos achados no eletrocardiograma. Provavelmente, o eletro desse paciente vai ter um supradesvelamento do segmento ST. Então, vai ser inversão de ondas, tá? Se a onda é ST. Vou mostrar para vocês também a linha elétrica, que é o elétron normal. Se a onda normal... Isso para explicar para vocês, vocês têm que ver o elétron. Deixa que eu vou explicar melhor mais para frente. Esse exame é mais importante para o diagnóstico do infarto agudo do miocárdio, devendo ser feito imediatamente e seriadamente nas primeiras 24 horas e diariamente após o primeiro dia da contagem laboratorial das enzimas cardíacas ou marcadores de necrose. Quem que são essas enzimas cardíacas? São CK-MB e CK total, além da troponina. Se a gente pedir um exame de sangue, no caso, o médico pediu o exame de sangue, e o paciente apresentou essas enzimas alteradas, porque não é normal achar essas enzimas no sangue. Se a gente acha essas enzimas no sangue, é característica que houve alguma morte tecidual. De qual tecido? Muscular. Então, achou CK-MB e CK total é presença de morte tecidual muscular, além da troponina. Os três são marcadores de necrose para a proteína, que eles só são achados quando a morte das células de... Perdão, gente. Eles só são achados quando tem morte das células da musculatura. Então, vai achar troponina, CK-MB e CK total. Então, essas enzimas, elas fazem parte no quê? No processo da contração da fibra muscular. Então, se não tem mais musculatura naquele local, não vai ter contração. Se não tem contração, é significado de morte celular. Se tem a morte celular, elas vão passar para onde? Para o fluxo sanguíneo. Elas vão ser encontradas no exame de sangue por causa disso, tá? Então, a assistência de enfermagem, o que a gente, quanto profissional de enfermagem, pode estar fazendo para esse paciente. Então, consiste em identificar os sintomas do IAM, que é infarto agudo do miocárdio, para poder agir de forma rápida e eficiente na recuperação do paciente. Então, a gente vai atuar no controle da dor, administrando as medicações prescritas pelo médico, e instalando o oxigênio suplementar para aumentar a oferta intracelular, promovendo o conforto e o repouso do paciente no leito, que vai ser livre de ruídos, vai mantê-lo em observação constante e oferecendo apoio emocional para a sua família. A gente vai manter o paciente em decúbito elevado no leito, entre 45 e 90 graus. Não é nem para ele ficar reclinado demais, e nem ficar totalmente sentado. A gente vai deixar ele meio termo, tá? Para melhorar a questão da respiração, para ele aumentar a oferta de O2 e também diminuir o quê? A contratilidade cardíaca, fazer com que o coração dele não precise trabalhar muito. Então, a gente vai manter o paciente em monitorização hemodinâmica. O que é monitorização hemodinâmica? A gente vai olhar pressão arterial, vai olhar a frequência cardíaca, vai olhar a PIA, que a gente fala que é a pressão arterial média. Então, todos esses achados a gente vai ter que verificar nesse paciente, tá? Vai promover um ambiente calmo e seguro para ele, então vai evitar de colocar ele no local barulhento, vai dar um apoio emocional tanto para o paciente quanto para a família, com relação ao momento que ele está passando, vai assegurar a permeabilidade de 2 catéteres venosos. Para que 2 catéteres venosos? Sendo um para administração de droga e outro para administração de soro. A gente vai fazer isso, primeiro, para não sobrecarregar a rede venosa.
Segundo, se ele precisar de uma infusão rápida de líquido, a gente já tem 2 acessos disponíveis. Geralmente é acesso com gel calibroso. Então, é gel com 18 ou 16, para que essa infusão seja o mais rápido possível. Então, vai identificar o tipo de dor e comunicar ao médico. Que dor? Ele está sentindo dor? Que tipo de dor que ele está sentindo? Aí você vai falar para o médico para poder dar a medicação adequada. Então, vai manter a vigilância sobre esse paciente contínua quanto às possíveis complicações, que são as arritmias e choque cardiogênico. Porque, como ele teve infarto, em algum momento o coração dele pode ter o quê? Um descompasso. Ele pode ter um problema na questão do impulso elétrico, tá? Então, verificar sinais vitais. De quantas em quantas horas que a gente vai olhar o sinal vital desse paciente? 4 em 4. Então, a gente começa a olhar com mais periodicidade, tá? Olha mais rápido, não olha com espaçado. Geralmente são 6 horas, mas nesse caso a gente olharia de 4 em 4. Então, realmente ele teria uma atenção toda sobre ele. Então, o paciente que é cardíaco, ele tem todo um aparato, né? Ele tem toda uma atenção especial, porque o quadro dele pode vir a complicar, é uma caixinha de surpresa. Então, vai observar a resposta ao tratamento medicamentoso, a gente vai ofertar o O2 para ele, vai manter o material de urgência mais próximo do leito, porque se ele vier parar, a gente já está com todo o material necessário próximo, observar e orientar quanto ao repouso absoluto. Então, vai explicar para ele por que ele não pode comer ainda, porque ele não pode ir ao banheiro. Vai orientar o paciente quanto aos hábitos de vida adequados, o que ele tem que fazer depois, que ele tem que evitar aquela atividade na qual desencadeou esse problema que ele está no momento. Eu vou passar para vocês o vídeo rapidinho do processo da cirurgia. Deixa eu só pegar ele aqui. Só que o que acontece? O link vai cair agora, né? Só temos 4 minutinhos, 3 minutinhos. Vou criar um link aqui rapidinho e vou mandar para vocês acessarem ele, para vocês verem o vídeo. Aí eu vou explicando ao longo do vídeo para vocês entenderem um pouco melhor dessa questão do infarto. No caso, a paciente ela não infartou, porém ela está fazendo o quê? Um cateterismo, que é a implementação do stent. Então, é interessante vocês verem como que funciona, porque o paciente ele não fica totalmente sedado, ele está acordado. Vocês vão ver da onde que é a inserção desse catéter, e a gente, quanto profissional de enfermagem, a gente tem cuidados com esse catéter. Então, a gente tem que ter muito cuidado na hora de manusear, tanto no banho do leito, né, que a gente dá um banho no leito no paciente, nas próximas horas após o procedimento, quanto também questão de analgesia, porque ele vai relatar muita dor. Aí vocês vão entender por que o paciente vai queixar de dor e qual é a complexidade desse tratamento. Deixa eu só interromper aqui, eu vou sair desse link e você já entra no próximo que está lá no grupo, tá? É o que eu acabei de mandar no grupo agora. Aí vai dar para todo mundo acessar lá.